Olá, sejam muito bem-vindas a esse aulão. Antes de qualquer teoria, eu preciso começar me apresentando de verdade para vocês. Meu nome é Fernanda Campos, eu sou psicanalista, especialista em relações abusivas e autoestima. Mas eu não falo só sobre relações abusivas, dependência emocional, porque eu estudei sobre isso. Eu falo porque eu já estive nesse lugar. Eu já estive numa relação com um narcisista, onde eu me diminuía para caber, onde eu aceitei por muitos anos migalha, humilhações, violência emocional, física, por medo de ficar sozinha. Eu confundia a intensidade com conexão e muitas vezes eu cheguei também a confundir a ansiedade com paixão. Também já tive nesse lugar que eu achava que se eu fosse boa o suficiente, ele iria sim mudar. Mulheres, sabe o que é mais difícil em admitir tudo isso? Que eu não estava ali só porque o meu ex-marido era abusivo ou narcisista. Eu estava ali porque aquilo tudo estava me mostrando o quanto eu era dependente emocional. A dependência emocional faz com que você precise do outro para se sentir inteira. Eu aposto que você está aqui porque você tolera desrespeito, com medo de ser abandonada. Você se cala para não gerar nenhum conflito. Você acaba se anulando, deixa para lá o que você gosta, o que faz sentido para você, às vezes até pessoas que você ama em prol dessa relação. E eu sei, gente, mais do que ninguém, que a relação abusiva, ela não começa desse jeito. Ela não começa com gritos. Ela começa cheio de encantamento, de intensidade, de promessas, de afeto. Talvez afetos que a gente nunca nem sentiu. Quando você menos percebe, você tá presa nesse ciclo de abuso, de culpa, de agressão, de acusação. Deixa eu falar uma coisa pra você. Hoje eu tô aqui não só como terapeuta, mas como uma amiga, como alguém que atravessou esses processos, que estudou, que se aprofundou, que fez terapia, que enfrentou, né? Enfrentei minhas próprias feridas, decidi transformar toda essa dor que eu passei em direcionamento para vocês. Se você já percebeu que precisa do outro para ser feliz, que se diminui para caber dentro dessa relação aí e aceita migalhas, abuso emocional, abuso físico, esse aulão é para você. Vamos junto. Quando a gente fala de dependência emocional, de você estar dentro de uma relação abusiva, muitas mulheres acabam nem procurando ajuda por vergonha. Vergonha porque ainda estão na relação, vergonha porque acaba entrando naquele ciclo, né? Termina e volta de novo. Vergonha por sentirem falta, sentirem que amam alguém que as machuca profundamente. E é importante eu começar esse aulão te dizendo que você não consegue sair, e não é porque você é fraca, é porque aí existe um vínculo emocional muito complexo, meninas, que precisa ser compreendido com muito, muito, muito cuidado. Como muitas já vivenciaram, a relação abusiva, ela não começa ruim. Essas relações começam muito intensas. Tem o famoso love bombing, que é o bombardeio de amor. Geralmente o abusador ele é muito envolvente, ele vem com promessas, ele vem com pertencimento, ele parece que, né, te inclui totalmente na vida dele. É uma conexão muito doida, muito profunda. E aí que a gente se joga de cabeça. Todas nós que passamos por uma relação dessa ou estamos numa relação dessa, nesse começo, nós nos sentimos vistas, amadas e escolhidas. E aí que eu quero que você preste atenção, porque esse ponto toca feridas emocionais muito antigas. Muitas mulheres que são dependentes emocionais carregam no seu histórico de vida muitas inseguranças afetivas. Tudo começa ali na nossa infância. Depende de como foi o nosso vínculo com os nossos pais, né? Se foram vínculos instáveis, né? Às vezes eu tive um pai alcoolista, eu tive um pai usuário de droga, eu não sabia o que ia acontecer em casa, meu pai chegava bêbado, batia em todo mundo, batia na minha mãe. Então eu cresci o quê? Com muito medo, muita insegurança. Ativa diretamente, cria, enquanto nós somos crianças, gente, feridas dentro de nós. Feridas de abandono, de rejeição, de humilhação. E automaticamente
Você cresce achando que precisa ser boazinha, que precisa se esforçar muito para você receber esse amor que você não recebeu. Tudo isso que você passou tá aí, silenciado dentro de você, mas a dor tá ativa. E sabe como a gente pode ver isso? Do tipo de relação que você tem. E é por isso que nós entramos nessas relações abusivas. Elas acabam sendo um espelho para a gente entender o que está acontecendo dentro da gente. E por conta disso, o relacionamento, ele não é só um relacionamento. Ele acaba sendo um lugar de repetição. Então, tudo que eu vivi ali na minha infância, eu acabo repetindo esse vínculo instável, inseguro, não saber o que vai acontecer. A gente fica tentando reparar, tentando encontrar dentro dessa relação ruim um pouquinho de segurança, um lugar onde a gente finalmente vai ser escolhida, vai ser suficiente. E é por isso que é tão difícil sair. Você não está tentando somente terminar uma relação. Você está lutando contra suas próprias feridas. Além disso, não é só terminar com a pessoa, mas é abrir mão da esperança de que aquela pessoa vai poder suprir o que nos faltou lá na infância. Mas deixa eu te dizer, ninguém pode suprir isso. É você que precisa fazer isso por você. E é isso que a gente aprende na terapia. Além disso, a gente precisa tomar cuidado, porque essas relações acabam nos traumatizando mais ainda. A gente acaba entrando num ciclo abusivo muito grande. Esse ciclo alterna momentos de tensão, de frieza, com momentos de afeto, carinho, de aproximação. A alternância também te mantém presa dentro desse ciclo. Porque quando vocês estão bem, você acredita que a relação tem potencial para ser daquela forma. E aí, depois de um período ali de dor, de brigas, de humilhações, muitas vezes violência emocional, física, tem esse momento de afeto e o mínimo afeto você acha que já é enorme, né? Que a pessoa já está fazendo muito ou que a pessoa está fazendo algo. Esse alívio, muitas vezes, é confundido com amor. Seu cérebro se apega nesse ciclo e essa reconciliação acaba te trazendo uma certa segurança, fazendo com que você fique ainda mais presa nessa relação. Além disso, meninas, eu não posso deixar de falar aqui sobre um medo muito grande de todas vocês, que é o medo de ficar sozinha, o medo de ficar solteiras, de não encontrar outra pessoa, medo de não ser amada. Veja bem, se uma mulher já carrega toda essa insegurança interna, pensar na solidão realmente pode parecer algo insuportável. É por isso que, com o tempo, claro, além da sua autoestima e sendo fragilizada, minada com tantos abusos, você acaba duvidando da sua própria percepção da relação, entendeu? Você começa até a minimizar, normalizar. Então, gritou comigo, tudo bem, estava nervoso, eu até mereço isso. Muitas acabam até pedindo desculpa por coisas que não fizeram, né? Então, o abusador às vezes introjeta essa culpa dentro de vocês se identificam com isso e realmente acabam pedindo desculpa, achando que foram vocês que né, realmente deixou a pessoa nervosa. Eu sei que muitas de vocês ainda acreditam que estar dentro de uma relação, mesmo que ruim, possa ser melhor do que enfrentar estar solteira, ficar sozinha. E viver esse abuso, essa opressão repetidas vezes, faz sim com que você não consiga tomar decisões, né, ter decisões mais firmes mesmo. O que a gente precisa se perguntar? Não é porque ele faz isso, mas o que tem dentro de mim que faz com que eu acredite que eu não vou sobreviver fora dessa relação. Quando nós somos dependentes, a gente tem uma questão muito séria com a nossa identidade pessoal. O que seria essa identidade? É quem a gente é, como a gente se percebe, o que a gente gosta, quais são os nossos valores, quais são os nossos limites. Então, como a gente não tem isso muito bem estabelecido, o outro passa a ocupar um lugar muito grande nas nossas vidas, basicamente o centro das nossas vidas. Sua estabilidade emocional passa a depender da presença da pessoa. Pode perceber que quando você tenta romper, né, finalizar esse relacionamento, parece que você está perdendo um pedaço de você mesma ali. Essa parte é exatamente esse lugar de encontro com você mesma. Nós vamos trabalhar isso na terapia. Você vai entender quem é você, o que você gosta, o que você tolera, o que é aceitável, o que não é. Eu tenho duas coisas para te falar.
A primeira é que sozinha é muito difícil, é praticamente impossível sair disso. E a segunda é, com tudo isso que eu te expliquei, você já entendeu que você tem uma ferida, uma dor aberta que precisa ser tratada, né? Que até hoje não foi vista. E se você continuar com essa dor, você vai continuar se conectando com relações abusivas. A terapia, ela vai servir exatamente para você olhar para você mesma com acolhimento e com respeito. Mas o que acontece é que, como você vive em função do outro, é muito difícil fazer esse movimento em prol de si mesma. Mas eu quero dizer que eu tô aqui para te ajudar e que é possível você dar esse passo hoje, fazer algo por você mesma, entender você mesma, entender suas feridas, ver o que realmente te conecta nessas relações. Na terapia, a gente vai trabalhar as raízes de todas essas dependências. A gente vai fortalecer sua identidade. Com isso, você vai sim trabalhar a sua autoestima. E autoestima nada mais é essa percepção que você tem de si mesmo, né? A gente trabalha as suas capacidades, a sua autoimagem. E você sim vai aprender a identificar e a ter novos padrões de comportamento que vão te ajudar a escolher melhores relações.